Bora começar esse conteúdo com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação é do Cruzeiro. Perto de fechar com o Sinisterra, o Cruzeiro só precisa ficar atento a esse atacante colombiano que é muito bom de bola, mas tem se machucado com bastante frequência. Foram 6 lesões nas últimas 3 temporadas de futebol inglês. A pior das temporadas a passada, em que ele jogou apenas 14 dos 44 jogos do Bournemouth. Hora de falar sobre o Cruzeiro e a renovação de contrato com o Matheus Pereira, sinal de alerta ligado. É que o Matheus, o grande craque do time, entrou no último ano de vínculo com o Cruzeiro. Isso significa que, se a Raposa não estender o contrato dele nesse segundo semestre de 2025, vai correr o risco de perder o Matheus Pereira de graça em 2026. O vínculo entre Cruzeiro e Matheus Pereira se encerra em 30 de junho. A partir de 1º de janeiro ele fica apto a assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior, sem garantir qualquer real à Raposa. Vale a lembrança de que o Cruzeiro investiu 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos quando o comprou do Al Hilal. Negociação entre Cruzeiro e Matheus Pereira para a prorrogação desse contrato já dura pelo menos 4 meses. Em junho existia enorme otimismo de que a renovação seria assinada por um contrato bem longo, que faria com que o Matheus Pereira se aproximasse dos vencimentos do Gabigol hoje, o jogador mais bem pago do elenco do Cruzeiro. O Gabigol ganha na casa dos 2 milhões e 400 mil mensais, o Matheus Pereira fatura 1 milhão e 800 mil mês. Jogador super importante, especialmente dentro do time de Leonardo Jardim, até por isso essa renovação precisa acontecer o mais rápido possível. Vamos juntos com as quentes do dia aqui na Samuca TV. Informações importantes nesta sexta-feira de preparação para o duelo diante da equipe do Mirassol. O Cruzeiro vai fechar a rodada de número 20, hein? Começa o retorno da Série A do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro diante da equipe do Mirassol no turno. Foi vitória por 2-1, aquele jogo no Mineirão, e agora o Cruzeiro inclusive desafiando o Mirassol, que não perdeu em casa nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Então é jogo importante, jogo difícil. O Cruzeiro vai muito desfalcado. O técnico Leonardo Jardim vai usar inclusive os 2 últimos treinamentos para definir o que ele vai fazer na lateral direita. O William será baixa neste compromisso, assim como os outros 3 que estão suspensos, e vamos aguardar. O jovem Otávio até vem treinando. Ele é lateral direito do Sub-17, mas pouco provável que ele até seja relacionado para este compromisso. Poucos treinamentos, não vai entrar numa situação dessa, né? Mas claro que vem participando ali dos treinamentos no profissional, até para ficar com mais bagagem, né? Começar a vivenciar ali o que uma categoria profissional tem de diferente em relação à categoria de base. Então é aguardar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim aí. Tem uma expectativa legal, porque depois de muito tempo o Cruzeiro terá um time descansado, né? O Cruzeiro folgou 2 dias durante a semana, voltou aos treinamentos na quarta, então só joga na segunda-feira. É tempo mais do que suficiente para todo mundo ficar 100% fisicamente e fazer um grande jogo diante da equipe do Mirassol. Tem uma situação importante para esse jogo, e o Cruzeiro, claro, já com certeza fez um contato na CBF, é que a arbitragem é toda do Rio de Janeiro, hein? Atenção aí, porque vimos o que aconteceu com o VAR no último jogo e o cidadão era do Rio de Janeiro. Então, o Cruzeiro já, obviamente, está ciente, mas a CBF soltou a escala que tem Bruno Arleu de Araújo. Eu até acho ele um árbitro ok, dentro do que a gente tem aí de futebol brasileiro, né? E no VAR está Carlos Eduardo Nunes Braga. A turma é quase toda do Rio de Janeiro, somente ali o 4º árbitro, que não é do Rio de Janeiro. Então vamos ver, né? Que essa turma vai aprontar aí no duelo de segunda-feira lá diante da equipe do Mirassol. A rodada ela começa neste sábado e só termina com o jogo do Cruzeiro na segunda-feira. Eu sei que está todo mundo aí muito ansioso sobre questão de mercado,
E de Luiz Sinisterra, não tem mais nada, essa aqui é a verdade, para a gente atualizar, né? Acho que a última atualização vai ser o jogador chegar em Belo Horizonte para complementar os exames. Informação que a gente tem aqui, alguns dos exames ele já iniciou lá mesmo na Inglaterra. O que falta é definir o dia que ele vai viajar, que ele vai chegar. Então, para ter uma informação aí possível, né, até o final da outra semana. E por que eu falo isso? O Luiz Sinisterra, ele precisa acertar detalhes ali da mudança, né? Ele está deixando o país e a expectativa é de que daqui a um ano ele não retorne lá para a Inglaterra, né? Porque o Cruzeiro vai trabalhar aí para que ele fique alguns bons anos na Toca da Raposa 2. É um investimento que vem sendo feito importante. O Cruzeiro, depois de muita busca, muita procura, muita avaliação, muita conversa, conseguiu chegar no nome de Luiz Sinisterra. No início, uma negociação que era vista como muito pouco provável, mas muito pouco provável mesmo. Já falamos sobre isso aqui. O Luiz Sinisterra, nos últimos anos, ele movimentou quase 50 milhões de euros de transferência. E o Cruzeiro, com muito jogo de cintura, com paciência também, né? Conseguiu chegar em um denominador comum, não apenas com Luiz Sinisterra, que recebe um salário, ninguém vai ser comprado duas vezes por essas cifras e ter um salário baixo, né, pessoal? Isso aí é meio básico, a gente já vem falando já falamos sobre isso durante um bom tempo, mas o jogador também, ele gostou de tudo que ouviu do Cruzeiro, quer jogar a Copa do Mundo de 2026 com a seleção da Colômbia, quer voltar a atuar em grande nível, quer voltar a estar 100% fisicamente. Então, as coisas foram caminhando para um desfecho mais do que positivo, né? E ao longo dos dias, a cada dia, mais conversa, mais avanço. Na terça-feira, quando a gente trouxe a informação em primeira mão, uma negociação que já estava muito bem encaminhada, mas faltando ali alguns pontos para serem definidos. E hoje o que a gente pode dizer é que o que falta somente é o Luiz Sinisterra acertar esses detalhes da saída lá do Bournemouth. O time até fez um grande jogo, hein? Começando a Premier League diante do Liverpool, mas acabou o clube do Luiz Sinisterra, ainda o clube dele, acabou perdendo por 4-2 diante de um baita time, né? Que é o Liverpool. E aí ele vai acertar todos esses detalhes, questão de moradia que ele tem e tudo, né? Não é simplesmente assim, como eu já falei também, só arrumar a mala, trancar a casa e um abraço, tô deixando o país, claro que não. Então ele vai precisar aí de alguns dias ainda, mas até, repito, o final da outra semana, o Luiz Sinisterra estará em Belo Horizonte, porque o Cruzeiro conta com o jogador. Claro que quanto mais cedo chegar, melhor, porque a ideia é que ele já comece a treinar normalmente e fique à disposição o mais rápido possível para o técnico Leonardo Jardim. Mas em termos de valores, de acertar detalhes, isso já não tem mais o que fazer por parte de todos, né? Cruzeiro, staff do jogador, jogador e clube inglês tem todo um acordo aí já apalavrado e tudo só será assinado depois que ele chegar, complementar os exames e assinar o contrato com o Cruzeiro para ser oficialmente anunciado. Mas, repito, é uma negociação muito, 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 muito bem encaminhada e faltando somente entrar no avião e chegar aqui em Belo Horizonte. Claro que a gente traz uma informação aí sempre com aquela cautela, né? Mas tem tudo mesmo para Luiz Sinisterra ser o jogador que o Cruzeiro buscava para essa beirada e para ser uma peça importante para o técnico Leonardo Jardim. Depois, ou enquanto isso, né, o Cruzeiro também trabalhando
em outras frentes para achar mais uma opção aí para o ataque, porque os alvos são definidos ou foram definidos desde lá atrás. O Cruzeiro buscava 2 atacantes e vai buscar, um sendo Luiz Sinisterra, o outro ainda vamos aguardar. Tá falado, pessoal? Posto, Caio César, Thiago Fernandes ontem recebeu a informação de uma fonte importante de que do staff do atleta, né? Do staff do atleta. Bom, é porque é o seguinte, ontem durante o programa, nós estávamos aqui tentando descobrir e uma fonte do staff do jogador passou para mim, passou para o Thiago, que o jogador era de fora, né? Só que tem uns pretensiosos que acham que a informação só parte deles, né? E aí vieram de outras fontes. E aí passou a informação. E aí uma das fontes me disse, inclusive, o nome do atleta ontem. O nome do atleta. Eu disse, olha, eu vou apurar mais. E aí o Thiago foi lá no staff do atleta e confirmou a informação, que é o Caio César. Isso, jogador, atacante de 21 anos, revelado pelo Coritiba, passou pelo Vitória de Guimarães de Portugal, hoje está no Al Hilal. Ele tem contrato com o Al Hilal até 30 de junho de 2028. Ele joga pelo lado direito do gramado, mas é canhoto. É o nome que o Cruzeiro, nesse momento, tem conversado e tentado essa contratação. Ele jogou até a Copa do Mundo de Clube, disputou 2 partidas, eu não lembro contra quem exatamente ele entrou, mas eu vi que ele disputou 2 partidas, disputou 63 minutos na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, e é o nome que o Cruzeiro tenta nesse momento. Caio César, atacante, de 21 anos, pertence ao Al Hilal, tem contrato até 30 de junho de 2028. O Cruzeiro está conversando pela contratação do jogador. Ô, Valuceiro, depois que o nome veio à tona, obviamente você foi assistir, você foi dar uma estudada e tal, o que lhe parece? Não, eu até lembro do Caio César, a gente está vendo imagens dele aí com o Coritiba HG. Cara, é muito a característica de como é o Cruzeiro, né? Então o Cruzeiro segue, digamos assim, fiel ao perfil que ele traçou de jogadores, atleta ainda muito jovem, foi vendido por valores importantes. Vejamos como que essa operação se dá, nunca é fácil negociar com esses clubes que o fator financeiro não é um problema, né? Eles, diferente da maioria dos clubes do nosso futebol, não estão com aquela situação de emergência de vender jogadores. Geralmente eles querem desfazer de um estrangeiro para comprarem outro estrangeiro, né? Talvez até melhor. É um perfil que me agrada, vamos ver, né? O Cruzeiro em 2 frentes. O Sinisterra, que o Cruzeiro segue avançando nessa contratação, esperando o desfecho, um cara para atuar mais do lado esquerdo, e o Cruzeiro com o Caio César. Imagino que outros nomes também estejam sendo trabalhados, porque afinal de contas o Cruzeiro começa uma corrida contra o tempo, né? Agora são menos de 20 dias para o fechamento da janela. É um perfil que me agrada e acho com o potencial de ser desenvolvido e ainda futuramente, quem sabe, uma revenda. O Thiago lembrou aí dos jogos que ele participou no Mundial, foram contra o Fluminense, ele jogou 7 minutos contra o Fluminense e jogou mais de um tempo contra a equipe do Manchester City. Jogo que o Al Hilal venceu por 4-3, foi um jogaço, e ele participou. Ele que quando ele sai do Coritiba, né, ele pega um Coritiba também bem desestruturado, foi o ano que o Coritiba caiu. Então quando você é da base, é jovem e está em um time em queda, as dificuldades para você... Vai naquele efeito centrífuga, isso, né? Não tem como você pegar e fazer uma análise fria, né, em cima do atleta, mas as informações que a gente colheu do que ele jogou na base do Coritiba, por que a gente fala de base? Porque tem só 21 anos, é muito jovem, né? Já foi tentar a vida profissional jogando em Portugal e depois jogando no Vitória, né, de Portugal, e depois jogar no Al Hilal. Então, é jovem ainda, colhendo as informações de base. Ele foi muito bem no Coritiba, uma pena que, quando ele sobe profissional, era um Coritiba desestruturado e que caiu para a 2ª divisão naquele ano. Quando o Thiago foi apurar, né, com o staff do atleta e tal, e aí eu fui para assistir uns vídeos dele no YouTube. E tem um vídeo lá, para o torcedor que ainda não viu, tem um vídeo lá que foi postado há 2 anos, e o título é Caio César is the new Brazilian sensation. Há 2 anos postaram esse vídeo. Aí eu fui lá assistir. Tinha 19 anos ele à época. Exatamente. Sabe com quem que... os lances, quando ele pega a bola, sabe quem que me lembrou? O estilo, Savinho. O estilo
Não estou dizendo que... Porque aí daqui a pouco tem um corte. Everton compara Caio César a Savim. Eu estou falando do estilo de jogo. Pegar a bola, a maneira de pegar, dominar, partir mais para dentro, a bola coladinha no pé, passe, parece jogador de futsal. E aí eu vi esse vídeo, é um vídeo que tem 3 minutos e 21 de duração e que mostra muito do jogador. E aí esse vídeo, o detalhe que me chamou a atenção, que esse vídeo de que o Caio César era sensação do futebol brasileiro e tal, faz 2 anos que esse vídeo está postado. Ontem, quando eu coloquei lá no X, a rede social que era o antigo Twitter, um cara perguntou assim, o Grok, que é a inteligência artificial deles lá, com quem que ele se assemelha? E o Grok falou o Dudu, que hoje está no Atlético, e o Savim. Foram os 2 jogadores que compararam assim, com quem ele se assemelha e tal. Grok é uma inteligência artificial? É inteligência artificial. Tô falando que a inteligência artificial comparou. Eu admito, eu não consigo, tenho a menor capacidade, não sou capaz de opinar, diria Glória Pires, sobre o Caio César. Mas as referências que eu tenho são as... Cravar esse tipo de paralelo, eu também não tenho condições nenhuma, porque eu não vou chegar aqui e falar que eu estava acompanhando o Coritiba piamente. O HG é foda. Fui buscar informações. O HG faz isso, Elton. Faça o quê, garoto? Faz essas comparações aí, meio absurdas. Ué, meio absurda não. Qual que é o absurdo? Absurdo é você entender que eu comparei um com o outro. Aí é absurdo mesmo. Mas você e o pior que você dizer isso é você induzir a audiência que eu tenha comparado os atletas. Aí, mas não comparou, aí é maldade da sua parte. Ele parece a sua ironia, ainda bem que a sua ironia que você está aprendendo com o Breno Galante, ainda bem que sua ironia, você precisa ainda pular muita fogueira para aprender com o Breno Galante, que é uma arte da comunicação dele, é ser irônico. Você ainda é um cascudinho. Você ainda é um cascudinho disso aí. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.